coração. Eu, de fato, estou feliz de estar aqui com cada um de vocês. Conheci primeiro os meninos e meninas lá no acampamento, e agora vocês todos aqui na igreja. É um privilégio estar aqui, conhecendo vocês, participando junto com vocês aqui desse culto. Olha só, gente, eu queria convidar todos, nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler a partir o capítulo 5, nós leremos a partir do verso de número 12. Então, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 12, nós leremos até o versículo de número 16. Esse que é um encontro de Jesus com um homem, e que é um texto conhecido de todos nós, mas que com certeza o Senhor vai nos falar ao coração. Quando eu estava orando, rapidinho, porque hoje à tarde não dava para orar muito comprido, senão a gente dormia. Então eu orei rapidinho, de olho aberto, e eu fiz uma oração que eu costumo fazer sempre, que é o seguinte: Senhor, me ajuda a falar bem aos ouvidos dos meus irmãos, do ouvido para o coração, que seja o Senhor a falar a nós, inclusive a mim, e que o Senhor nos fale ao coração essa noite, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Até aí. Gente, o autor desse texto é o conhecido médico Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo. O biógrafo dele escreveu suas biografias e também escreveu a biografia dos discípulos de Jesus. E o apóstolo Paulo também escreveu um evangelho, que é conhecido como esse aqui de Lucas. Aliás, o Lucas escreveu um evangelho que é conhecido como esse aqui, o evangelho de Lucas. E por ser médico, eu gosto muito de como ele escreve algumas coisas a respeito de saúde. Ele dá alguns detalhes que outros evangelistas não dão, pelo simples fato de ser médico. Conseguir ter um olhar de acordo com a medicina da época sobre alguns fenômenos, e que ele consegue nos dar uma ideia melhor. E nesse caso aqui desse texto, Lucas escolhe alguns detalhes, algumas palavras que nos dão a ideia do fenômeno da lepra, de modo que a gente percebe que esse moço está coberto, está a morrer pela doença contagiosa. A lepra hoje nós a chamamos de hanseníase, com cura e tudo, mas era um dos grandes medos do povo naquele tempo. E nos dias de Jesus, o leproso não podia se aproximar de ninguém. Ele era um ser condenado a fugir do próximo. Ele era alguém que ficava condenado a sempre se afastar o máximo possível de alguém, para que este alguém não fosse por ele contagiado. Nós não sabíamos da hanseníase o que hoje nós sabemos. Nós não imaginávamos aquele tempo que isso poderia haver uma cura. Então eles entendiam que o contágio se agravava com a falta de higiene e de saneamento básico. A Galileia era uma enorme favelona, e essa era uma doença infecto-contagiosa, onde a única solução contra a contaminação era o isolamento do indivíduo, a quarentena. Coloca o cara para fora dos muros da cidade, que ele vá viver nas cavernas, que ele se vire mais longe do contato com a multidão, para que não contagie o povo todo. Não é algo muito legal, mas é algo que faz com que o povo não esteja então contaminado por essa doença que leva à morte. Só que não é só isso.
os leprosos eram considerados imundos. Por isso, quando eles entravam em alguma cidade, eles tinham de avisar que iam passando entre o povo. Eles tinham que ir gritando para que as pessoas tivessem o direito de se afastar dele. Então imagine você como um ser humano sendo obrigado a gritar alguma coisa que vai causar repulsa a todos nós. Leproso passando, hein? Olha o leproso. Imagine só, isso causa no coração de quem grita, daquele que vai gritando para que você corra dele, daquele que vai anunciando uma passagem para que todo mundo fuja dele. A lepra era considerada pelos religiosos daqueles dias como um castigo divino, uma consequência de algum pecado, ou talvez o pecado dos pais. Era o que alguns teólogos vão chamar de a teologia moral de causa e efeito. O cara fez alguma coisa de errado e Deus lhe pesou a mão, colocando sobre ele uma doença que leva à morte. Então, para esse moço, vivendo conforme os paradigmas daquele tempo, ele entendia que a lepra que lhe tomava o corpo era porque Deus estava zangado com ele, era porque talvez alguém pecou ali na sua família, era talvez porque ele fez alguma maldade muito grande e por isso agora ele é leproso. Isso trazia sérias consequências também no lado psicológico, porque além de doente, ele é também, de certo modo, amaldiçoado por aquele que poderia socorrê-lo, que é Deus. Agora, nesse texto, há enormes curiosidades aqui, que Lucas vai dizer de uma forma muito coerente, muito límpida para todos nós. A primeira coisa que acontece aqui é Lucas dizendo que Jesus estava numa das cidades, estava dentro de uma das cidades quando vem a sua presença um homem coberto de lepra. Ou seja, esse leproso, ele se coloca contra a lei da época, invadindo uma cidade para ir na direção de Jesus de Nazaré. Esse homem coberto de lepra, conforme diz aqui o texto de Lucas, ou seja, Lucas, sendo médico, consegue avaliar que esse homem está em lepra no estágio muito avançado. Ele está coberto de lepra, não é o estágio inicial, é a lepra que já tomou quase tudo. E ele entra na cidade, no lugar em que ele era proibido de ir. Ele tinha que ficar do lado dos muros da cidade para fora. E ele entra, e provavelmente não se assume leproso. Ele não entra dizendo, sou leproso, porque se ele assim fizesse, não chegaria até Jesus, que estava dentro de uma cidade. Ele seria, conforme a tradição, apedrejado, antes de se tornar ameaça para todos nós. Agora, esse leproso é ousado, e ele vai até a pessoa de Jesus. E existe alguma coisa em Jesus que não o amedronta. Havia alguma coisa em Jesus que não deixava esse leproso com medo de ir até a sua presença. Porque quando o leproso não se anunciava, dizendo leproso, leproso, a lei dizia que a pessoa mais próxima dele poderia denunciá-lo, dizendo, olha o leproso, olha o leproso. Então havia alguma coisa em Jesus que não amedrontava, porque ele vai até Jesus, entendendo que Jesus não vai denunciá-lo, não vai apontar o dedo na cara dele e falar, ó leproso. Esse moço, segundo a lei, seria apedrejado por se tornar uma ameaça à saúde pública, porque ele não estava dando chance das pessoas se afastarem. Então aqui, há dois procedimentos politicamente incorretos, conforme a tradição da época. A primeira é o leproso se aproximar de um rabi ou de alguém, sem se anunciar. Mas há um outro procedimento politicamente incorreto, é o de Jesus, porque também não poderia recebê-lo. Por isso, meus irmãos, vale a pena se aproximar de Jesus.
Ele não veio para nos denunciar. Jesus veio para nos receber. Ele não veio apontar o dedo na minha cara e falar: esse Gito, palmeirense, oh glória a Deus, hoje nós estamos felizes demais. Deus abençoou o Filipão lá, ele fez certinho, graças a Deus. Mas voltando ao tema aqui, esse Gito, esse cara é um picareta. Jesus não faz isso comigo. Se ele tiver que falar as coisas que sou, me chama de canto e fala para mim. Não me expõe. Ele não veio para me denunciar. Ele veio para me receber. Ele não veio para te denunciar das coisas que você faz, das mancadas que você dá. Ele veio para te receber. Se ele tiver que falar alguma coisa com você, ele vai falar para você. Ele vai usar teu pai, tua mãe, teu pastor para te dar uma bronca. Mas ele não vai expor você. A segunda coisa que acontece nesse texto, que é muito curioso, é o leproso que ajoelha e adora. Que é o que diz o texto. Então significa que há algo em Jesus que inspira a adoração. Jesus, aliás, o leproso está indo na direção de um homem conhecido como o Rabi de Nazaré, ou Rabi da Galileia, ou filho do carpinteiro. Um homem que para este leproso é mais do que um homem comum. Porque esse leproso tem a ousadia de chamar Jesus de Senhor, que no original é Kyrios, que é muito mais do que Senhor, conforme no português, quando a gente diz para alguém mais velho, ou uma figura de autoridade. Kyrios significa Senhor Supremo. O que esse leproso está fazendo é dando a Jesus um título que só poderia ser usado para o imperador de Roma. Ele chega diante de Jesus e diz: Kyrios, Senhor, Senhor Supremo, Senhor Soberano, Senhor acima dos poderes constituídos, Senhor acima de César, Senhor acima do presidente da República, Senhor soberano. Há algo em Jesus que inspira adoração a este moço leproso. Para este moço leproso, o moço Jesus, que era novinho, 30 e poucos anos, ele era alguém a quem nós deveríamos adorar. Kyrios. O carpinteiro de Nazaré tinha amor demais para ser só carpinteiro. Sendo humano como era e amoroso como era, só podia ser Deus mesmo. E esse moço entende isso, esse leproso, e dá a Jesus de Nazaré o interior do Cafundó do Brejo de Israel, um título que só poderia ser entregado ao imperador de Roma. E ele entende tanto tal soberania de Jesus, que o pedido que ele faz a Jesus é um pedido esquisito demais para quem está morrendo com lepra. Porque ele chega diante de Jesus e diz uma coisa que eu não diria diante de um médico se eu tivesse num estado de possível morte. Porque quando a gente está doente pra caramba, e a gente encontra um médico que tem um tratamento especial da doença que nós temos, que pode nos curar, e se nós tivermos uma só oportunidade de falar com ele, a gente vai chegar diante dele e vai dizer: doutor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, só sobrou o senhor, quanto o senhor quer para fazer alguma coisa? Eu faço o que for preciso, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Agora, se vocês notarem, esse leproso é estranho, porque esse cara está coberto de lepra, ele vai morrer com a lepra dele. Ele também compreende que a lepra é a mão de Deus pesando sobre ele, mas esse cara também compreende que Jesus é Kyrios, Senhor Supremo. Então ele, diante de Jesus, diz uma coisa estranha: se quiseres. Quem é que está morrendo e fala se quiseres? Só aquele que compreende que o homem de Nazaré é de fato Senhor, porque o Senhor só faz o que quiser, porque não há ninguém que lhe possa dar ordens. Não tem quem possa dizer: Deus, eu quero agora. Não quer nada. Todo gesto de Deus para nós é sempre um gesto de favor, porque não tem quem lhe possa dar ordens. Acordou essa manhã, abriu o zoinho, respirou, gesto de favor. Vai almoçar, abre a geladeira, tem lá uma carne moída que sobrou do almoço de ontem, gesto de favor. Vai sair daqui agora comer 3 lanches na chapa do lado de fora da igreja?
gesto de favor e gula. Mas come 2, né? E guarda um para amanhã, que aí Deus perdoa, né? O pastor falou que pode comer 3, que nós vamos orar contra o pecado da gula antes de comer, que aí já come em paz, né? Mas é isso aí, gesto de favor. Não tem ninguém que lhe possa dar ordens. E o leproso entendeu isso. Ele chega diante de Jesus e fala: se quiseres. Porque ele sabe que Deus quer, se quiser, se for da vontade dele, se for do teu agrado, se eu achar misericórdia diante de ti, se eu achar graça aos teus olhos, coisas do tipo. Se você vê os filmes da Idade Média, em que pessoas se colocam diante de líderes, ou imperadores, ou reis e soberanos, você nota algumas curiosidades. Uma delas é que sempre o pedido é: se tua mercê, se eu achar benevolência diante de ti, porque esse cara é soberano. O rei só vai fazer se ele tiver afim. O César só vai lhe conceder um pedido se for do agrado dele, não é porque você tem a obrigação. Isso acontece numa democracia, mas diante de um rei soberano, não. César, vim aqui dizer a você que é meu direito não ser comido por aquele leão ali, ó. Tá? Então assim, ó, César, com licença, desculpa, mas né, o leão faz tempo que não come, ó, César. O César ia fazer só assim com o dedinho, né? E você, ó, morreu. Por quê? Quem manda é o cara, velho. É assim. E esse moço tem essa consciência. Tem a consciência que se Jesus quiser, tudo bem. E se ele não quiser, eu vou morrer com lepra. Por mais maluco que isso possa parecer, esse leproso é cheio de muita fé. E aí, para terminar, o pedido estranho que esse leproso faz a Jesus é que ele diz o seguinte: Senhor, ou seja, Kyrios, se quiseres, ou seja, se for do teu agrado, podes me purificar. E para mim essa é a expressão mais curiosa do texto, porque o purificar no original tem a ver com mudar de raiz, mudar a fonte. Seria equivalente ao pegar um vaso que está aqui, pegar a planta que nele está plantada e transplantar essa planta com raiz e tudo para esse trem aqui, ó. Mudar a raiz, a fonte, o nascedouro. E no original essa palavra é muito diferente de cura, mas tem muito mais a ver com perdão de pecado. De certo modo, nós temos que entender então que o que esse leproso está fazendo é uma coisa maluca, que é: Senhor, se quiseres, tu podes me tornar completamente são, por dentro e por fora. Por fora eu tenho lepra, mas por dentro eu fiz alguma coisa que te desagradou, por isso lepra eu tenho, segundo o paradigma daquela época. Ele acreditava que ele tinha feito alguma coisa que deixou Deus bravo, por isso que ele estava com lepra. Então, quando ele está diante de Deus, ao invés de ele pedir me cura, ele fala me perdoa. Ao invés dele falar me limpa por fora, ele fala me cura por dentro. Transforma meu coração. Porque não adianta nada eu estar são por fora e o coração apodrecido de maldade, de egoísmo, de rancor, de ódio e tanta coisa. Eu preciso ser transplantado. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser completamente transformado, dentro e fora. Eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso ter uma nova consciência. Quando a gente se aproxima de um ser supremo, a gente espera uma palavra de soberania. Lembra lá dos filmes? Para entrar diante do rei tem que pedir permissão, e aí você vai, e aí o rei fala, tá, aí tá bom. Aí o cara já fica de longe. E aí você fala assim para o rei, ó, tenha misericórdia da minha alma, alguma coisa assim, e não me mata não. E o rei fala, tá bom, não vai morrer. E aí você levanta depois de se prostrar e vai embora. Você espera uma palavra de soberania. Agora, no entanto, Jesus de Nazaré, embora sendo soberano, ele é gente. E ele toca o dedo na ferida do leproso. Ele põe a mão no pus. Ele encosta na desgraça daquele homem. Ele encosta naquele homem que há anos talvez não estava sendo encostado por ninguém.
que não tinha o afeto do filho, nem o colo da mãe, alguém que era completamente isolado de tudo, de todos, porque sobre ele pesava a mão de Deus, conforme é o paradigma da época. Ele se sentia completamente isolado dos homens, dos anjos e de Deus. Mas Jesus de Nazaré resolve encostar no cara. Jesus de Nazaré resolve tocar nele. Esse moço é tocado antes de ser limpo. Ele é encostado antes de ser purificado. Jesus com isso estava dizendo: eu não preciso purificar você para eu te querer. Eu te quero. E é por isso que eu te purifico. E às vezes vai na contramão do que a gente propõe. A gente quer que o cara que vive uma vida maluca seja purificado para que a gente o receba. Enquanto o Evangelho nos diz, recebe, para que ele seja então purificado. Então a gente recebe o povo. Todo mundo que vem. A gente não canta o hino, vem como estou. Sim, vem como. Vale só para nós. E quando o outro vem do jeito que está, tudo arrebentado, arregaçado, a gente fala, não, mas esse cara precisava melhorar antes de vir, né? Com isso, Jesus cura a identidade desse moço. Porque no toque que Jesus dá a esse moço, Jesus está dizendo, você não é o que você sofre. Você sofre não é você. Porque quando a gente muito sofre, a gente começa a achar que a gente nasceu para ser aquilo ali só. Quando pergunta qual o seu nome, você fala leproso, porque você só consegue se identificar assim. De tanta dor que isso já te causou. De tanto que as pessoas já apontaram para você e disseram, olha lá o leproso, e de tanto que você teve que dizer, olha, leproso passando, de modo que de repente você acha que você é isso. Mas nós não somos aquilo que nós sofremos, nós não somos aquilo pelo qual nós somos rotulado pela sociedade dos distantes, nós somos de Jesus. E se nós tivermos uma pergunta para Ele, que é que somos, especialmente nós jovenzinhos, de vez em quando tem essa pergunta, mas o que eu sou? Ou quem eu sou? Saiba que Jesus não vai responder, vai deixar você descobrir, mas a resposta dele é para a pergunta de quem eu sou, e ele vai dizer, você é meu. De quem eu sou importa saber, o resto a gente descobre na caminhada. Eu sou de Jesus de Nazaré. Missionário meia boca, mas de Jesus de Nazaré, ó, sou fechado, porque ele me quer, não é porque eu sou legal, porque é misericórdia. Eu que ando comigo mesmo todo dia, eu estou enjoando, é ruim demais, é um trem difícil. De vez em quando a gente tem que dormir para esquecer que amanhã eu vou encontrar comigo de novo, porque o trem é difícil demais. E é assim com você também, tenho certeza. Mas Jesus vai com a sua cara, Ele gosta de você. Não tem problema se você for ateu, Deus não é, Ele acredita em você, e Ele gosta de você. E eu vim falar isso para nós essa noite, mas eu quero que nós concluamos esse texto todo, porque talvez você esteja pensando, tá, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a gente? Eu nem sou leproso. E eu queria que nós pensássemos honestamente, com toda sinceridade, quem são os leprosos dos nossos dias? Quem vive às margens da sociedade, ou seja, na marginalidade, do lado de fora dos muros da sociedade dos bons. Quem a sociedade denuncia, se a pessoa não se anuncia? Quem são os que a gente não quer encostar para não se contaminar deles? Quem são os que a gente morre de medo de sua pobreza, de sua opção sexual, de sua doença? Jesus passaria perto deles? Jesus encostaria neles? Jesus os receberia ou denunciaria? Eu queria que nós pensássemos nisso de todo o nosso coração, porque eu creio que Jesus não só passaria, porque Jesus se deixa representar por estes. Em Mateus 25 tem uma lista dos muitos esquisitos a quem Jesus se deixa representar por eles. Vocês
Vocês já leram, é um texto super curioso. Jesus vai dizer: eu tive fome, destes de comer, sede, destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, eu estava doente e vocês foram me visitar, eu estava na prisão e vocês foram me ver. E talvez os justos ou injustos perguntarão: mas quando, Senhor? E aí Jesus, se deixando representar por estes, diz: quando fizestes a um destes meus mais pequeninos irmãos, é a mim que fizestes. Então lá no acampamento a gente conversou muito esse final de semana, que não tem jeito de provar amor a Deus sem que a gente prove amor no próximo. Porque o jeito com o qual Deus escolheu ser amado é na vida do teu irmão. Quer provar amor a Deus? Tem que provar amor no próximo. Tem que amar o teu semelhante. Tem que encostar nele. Não pode mais denunciá-lo. Se nós somos discípulos de Jesus, a gente vai precisar aprender a receber. Esse é um desafio para a nossa igreja. Para a nossa igreja eu falo com todo o amor. Porque eu estou aqui com vocês, embora não seja membro dessa igreja, todos somos da mesma igreja. Nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré, somos todos nós. E no acampamento nós estávamos falando sobre a marca do discípulo, o sinal dos discípulos de Jesus. Ele disse: nisto saberão todos que sois meus discípulos, no amor com que amarem uns aos outros. Não é pelo adesivo da igreja colado no para-choque do carro, não é porque na sua playlist só toca a Ana Paula Valadão, não é porque você só vai ler o livro do... Quem está na moda? Do Gito, tem um livro, mas não estou na moda. Ainda, vou ganhar o Nobel da Literatura esse ano e vou ficar famoso. Não é quando você só dá oferta missionária para o Gito levar para a Nigéria, se bem quiser dar, pode, não tem problema. Isso são sinais também de quem é discípulo de Jesus, ou de quem está caminhando. Mas o principal sinal é o amor com que ama. A gente reconhece, irmãos, em Cristo pelo amor com que ama. Não é pelo muito saber teológico. Eu conheço milhares de pessoas que decoram a Bíblia toda, mas não conseguem praticar um pouquinho dela. Eu sei gente que sabe responder 500 mil perguntas de exegese, hermenêutica, pneumática e essas coisas todas, mas que não consegue aplicar na vida, não consegue amar a mãe, a dele, a dos outros, tem quem ame. Não é discípulo, é talvez um decorador de textos, é um estudioso. Para ser discípulo tem que amar. Jesus quer que os seus discípulos sejam conhecidos pelo amor com que amarem uns aos outros. Eu contei lá no acampamento que em São Paulo tinha uma pichação perto da Cracolândia que eu gostava muito. Estava escrito bem grandão lá: não é que falta amor, mas é que falta amar. Eu acho que esse cara acertou em cheio. Essa é uma indireta para nós. Não é que falta amor. De amor a gente entende. A gente canta sobre o amor, prega sobre o amor, a gente tem poesia do amor, tudo sobre o amor. Mas está faltando amar. É colocar esse saber em prática na vida do meu próximo, porque Deus escolheu ser amado nele. Amém, gente? Que essa palavra seja do Senhor Jesus nos nossos corações, inclusive para o meu. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Quero convidar você a segurar na mão da pessoa que está do teu lado, para que essa pessoa se sinta querida por você, e nós vamos orar juntos. Senhor Jesus, a gente pede a Ti que nos transforme o coração, que nos purifique, de modo que a gente seja transformado pela Tua palavra, mas também pela ação do Teu Espírito em nós. Meu Pai, por favor, converte a gente a Ti. Oh meu Deus, não deixa a gente ficar convertido só à nossa denominação, ou convertido ao modismo religioso,
ou convertido a alguma tradição, dogma ou doutrina. Converte a gente a Ti, por favor, meu Pai. Que essas coisas sejam sempre apesar de, mas que o Senhor seja o Senhor de fato, Kyrios em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. A gente quer dar louvores a Ti, Senhor Supremo, Senhor Soberano. E Tu que és soberano, ensina-nos a cada um de nós a encostar em gente, a tocar em gente, a abraçar gente, a distribuir braços e abraços em amor por eles, serviço e afeto. Por favor, meu Pai, converta a gente ao próximo. Nós pedimos isso, que a gente consiga servir o nosso irmão, nossa irmã, com todo o amor, que a gente se interesse por eles, que a gente não os denuncie mais, que a gente os receba, os acolha, que em nossos braços sempre haja espaço para um abraço novo. Por favor, meu Deus, e que a gente seja então conhecidos pelo amor com o qual a gente ama, e as pessoas possam associar essa forma de amar ao Evangelho de Jesus plantado no nosso coração. Nós clamamos que seja assim, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, Deus abençoe, é nós, como diz lá na minha terra. Amém. Pode se assentar. Nós vamos orar pelo Gito, para que o Senhor te fortaleça e te sustente no nome de Jesus. Te dê graça. Cadê o pastor Zezé? Tá aí? Vem cá, pastor. Orar pelo Gito. Logo que acabarmos o culto, a Tereza vai estar com o Gito lá na porta para abraçar você. Eu vou estar aqui orando por você. De um dos diáconos que pegue o óleo e traga aqui para mim. Se você precisa de uma intercessão pessoal, eu vou estar aqui para orar por você enquanto a turma vai saindo. Tem o lanche lá em cima. Não deixe de passar lá para comprar um lanche gostoso e investir no lanche. Os meninos de Uberlândia vão jantar lá na cozinha. É isso mesmo? Quem que está organizando? Dani? Quem que está? Anne? Lá na cozinha lá mesmo, né? Beleza. Marilúcia, obrigado, viu, querida? Manda um abraço para o pastor Alain. Amo o pastor Alain, para a turma lá, liderança. Obrigado pela sua vinda. Obrigado, viu, turma de Uberlândia. Uma bênção vocês. Vocês chegaram atrasados. Estava no outro carro. Nós já destacamos a presença de vocês. Vocês são uma bênção. Uma bênção mesmo. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu peço a sua oração por terça-feira agora. Terça-feira nós estamos dando uma guinada no trabalho do Café Solar. A partir de terça-feira nós vamos começar a vender no mercado indireto. Nós vamos começar numa padaria da cidade. E com esse começo, nós vamos dar uma direção completamente nova para o nosso produto. Que está aí para sustentar vidas que a sociedade denuncia. Então ore por essa terça-feira. É um momento muito novo, muito diferente. Nós vamos aprender a partir de terça e depois vamos disseminar aí na cidade e aí não tem mais limite. Vira um produto abençoado e abençoador. Então ore por essa semana, uma semana muito nova mesmo. Na quinta-feira o Cura pela Palavra vai ser lá na Praça 7. Então, quinta-feira não será aqui na igreja. Quinta-feira, Cura pela Palavra, Cura pela Oração, 8 horas da noite, lá na Praça 7. E, irmãos, nós precisamos não só da sua presença, mas da sua intercessão. Quem foi lá na quinta-feira que a gente fez, sabe como é pesado o ambiente. O pessoal louvando, pregando, e sendo zombado, criticado, mas foi uma bênção. Então, quinta-feira que vem, Cura pela Palavra, Cura pela Oração, lá na Praça 7, vai ser um tempo bom de Deus. Ore por isso, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amados? E aí nós vamos abençoar o Gito, e depois nós vamos ser abençoados, e sair, como diz o Gito, para comprar 2, 3 lanches. Vai ser uma bênção. Quem escreveu essa pichação lá foi o mineiro. Foi. Não falta amor, falta mar. Entendeu? Não tem mar. Vamos orar. Estenda a sua mão sobre o Gito. Pai Santo, que bom, Senhor, estarmos aqui reunidos como igreja na Tua casa, Senhor, esse tempo tão gostoso de estar Te louvando, Te bendizendo.
Pai, que palavra abençoada, Senhor. Pai, falou tanto ao meu coração. Aliás, ó Pai, nesses 4 dias que nós estivemos ali, ó Pai, sendo trabalhado pelo dito, Senhor, foi uma bênção, Senhor. O Senhor falou todos os dias ao meu coração, Senhor. E agora eu quero, ó Pai, pedir uma bênção especial pelo teu servo, Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, o que ele tem no coração, tantas coisas ainda, Senhor, que ele tem como projeto, porque ele ama, Senhor, trabalhar pela tua causa. Isso está evidente, Senhor, não tem como questionar isso. E eu louvo, Pai, te louvo pela vida dele, Senhor. Ô meu Pai, continue abençoando. Obrigado pelo privilégio, Pai, de conhecê-lo, Senhor. Pai, quando nós estávamos organizando ainda o acampamento, o Senhor já sabia que era ele, meu Pai, que ia estar aqui junto a nós, ó Pai. Como o Senhor sabia que ele ia estar ministrando, ó Pai, aqui na igreja hoje, Senhor. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Por isso nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja mesmo indo à frente, ó Pai, não apenas do Gito, mas também do pessoal de Uberlândia. O Senhor esteja, ó Pai, conduzindo eles de volta, Senhor. Esteja livrando todos, ó Pai, de todo mal, Senhor, ó Pai, livrando de acidentes. Nós já queremos, ó Pai, abençoá-los para que eles tenham uma viagem gostosa, uma viagem, ó Pai, abençoada por Ti. E o Gito, ó Pai, que vai ficar ainda conosco, ó Pai, mais um dia, vai, ó Pai, se dirigir, ó Pai, em viagem amanhã. Nós queremos também ministrar uma bênção especial para a vida dele. Vai à frente, Senhor, vai abrindo caminho, Senhor. Vai, Senhor, abrindo fronteiras, para que o teu servo, ó Pai, sinta o teu cuidado, ó Pai. Vai à frente, Senhor. Assim, ó Pai, como Moisés um dia disse, Senhor, ó meu Deus, se o Senhor não for, eu também não vou. Então, ó Pai, que o Senhor vai à frente, porque o Gito é seu servo, Pai, é teu filho. Ama trabalhar para Ti. E nós clamamos uma bênção especial para a vida dele. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo. E que ele sinta cada dia o teu amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor o levantou e o preparou para estar à frente, Senhor, ministrando em nossas vidas. Essa é a oração que eu faço, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia.